Olá, você está no Café com Pensamentos. A proposta do nosso canal é de sempre melhorarmos como indivíduos, através do conhecimento. Sentem-se, fiquem à vontade e aproveitem o vídeo. No capítulo mais sombrio da história alemã, durante uma época em que turbas incitadas atiravam pedras nas vitrines de donos de lojas inocentes e mulheres e crianças eram cruelmente humilhadas ao ar livre, Dietrich Bonhoeffer, um jovem pastor, começou a falar publicamente contra as atrocidades. Depois de anos tentando mudar a opinião das pessoas, Bonhoeffer voltou para casa uma noite e seu próprio pai teve que lhe dizer que 2 homens estavam esperando em seu quarto para levá-lo embora. Na prisão, Bonhoeffer começou a refletir sobre como seu país de poetas e pensadores havia se transformado em um coletivo de covardes, vigaristas e criminosos. Por fim, ele concluiu que a raiz do problema não era a malícia, mas a estupidez. Em suas famosas cartas da prisão, Bonhoeffer argumentou que a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a malícia, porque enquanto alguém pode protestar contra o mal, pode ser exposta e evitada pelo uso da força, contra a estupidez estamos indefesos. Nem os protestos nem o uso da força realizam nada aqui. Razões caem em ouvidos surdos. Fatos que contradizem o pré-julgamento de uma pessoa estúpida, simplesmente não precisam ser acreditados, e quando são irrefutáveis, são apenas deixados de lado como inconsequentes, como incidentais. Em tudo isso, a pessoa estúpida fica satisfeita consigo mesma, e, irritando-se facilmente, torna-se perigosa ao partir para o ataque. Por esse motivo, é necessário ter mais cautela ao lidar com uma pessoa estúpida do que com uma pessoa mal intencionada. Se quisermos saber como tirar o melhor da estupidez, devemos buscar compreender sua natureza. Uma coisa é certa: a estupidez não é, em essência, um defeito intelectual, mas moral. Existem seres humanos que são incrivelmente ágeis intelectualmente, embora estúpidos, e outros que são intelectualmente estúpidos, mas tudo menos estúpidos. A impressão que se tem não é tanto de que a estupidez é um defeito congênito, mas de que em certas circunstâncias, as pessoas se tornam estúpidas, ou melhor, permitem que isso aconteça com elas. As pessoas que vivem na solidão manifestam esse defeito com menos frequência do que os indivíduos em grupos. E assim parece que a estupidez é talvez menos um problema psicológico do que sociológico. Torna-se evidente que todo forte surto de poder, seja de natureza política ou religiosa, infecta uma grande parte da humanidade com a estupidez. Quase como se tratasse de uma lei sociológico-psicológica em que o poder de um necessita da estupidez do outro. O processo em ação aqui não é que as capacidades humanas específicas, como o intelecto, falhem repentinamente. Em vez disso, parece que sob o impacto avassalador do poder crescente, os humanos são privados de sua independência interior e, mais ou menos conscientemente, desistem de uma posição autônoma. O fato de a pessoa estúpida ser frequentemente teimosa, não deve nos impedir de ver que ela não é independente. Em uma conversa com ele, a pessoa virtualmente sente que não está lidando com ele como uma pessoa, mas com slogans e coisas do gênero que se apoderaram dele. Ele está enfeitiçado, cego, maltratado e abusado em seu próprio ser. Tendo assim se tornado uma ferramenta irracional, a pessoa estúpida também será capaz de qualquer mal, incapaz de ver que é mal. Somente um ato de libertação, não instrução, pode superar a estupidez. Aqui, devemos aceitar o fato de que, na maioria dos casos, uma genuína libertação interna só se torna possível quando a externa a precede. Até então, devemos abandonar todas as tentativas de convencer a pessoa estúpida. Bonhoeffer morreu devido ao seu envolvimento em uma conspiração contra Adolf Hitler na madrugada de 9 de abril de 1945 no campo de concentração de Flossenbürg, apenas 2 semanas antes de soldados dos Estados Unidos libertarem o campo.
A ação surge não do pensamento, mas da prontidão para a responsabilidade. Bonhoeffer disse uma vez: o teste final de uma sociedade moral é o tipo de mundo que ela deixa para seus filhos. Verifique a descrição abaixo para ler o texto original de Bonhoeffer, intitulado Depois de 10 anos. Gostou do vídeo? Então compartilhem com os amigos para eles se beneficiarem com esse conteúdo também. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!